Se eu não entregar essa última corrida, eu durmo na rua. Mas esse senhor vai congelar aqui. Numa noite que doía nos ossos em Campos do Cedro, Aline Costa, 17 anos, cortava a cidade numa bicicleta cansada, mochila de entregas nas costas e o WhatsApp do gerente pipocando ameaça último aviso. No ponto de ônibus, um idoso tremendo casaco aberto, sapatos encharcados, segurava um papel amassado como se fosse um mapa da vida. Ninguém parou. Aline parou. O senhor tá bem, linha 23. Jardim das Palmeiras. Acho que me perdi. Ela sabia que atrasar era perder o emprego e a vaga na pensão. Mesmo assim, amarrou o cachecol no pescoço, dele improvisou um lugar no bagageiro e pedalou contra o vento cortante. Subida, gelo, respiração falhando. O velho de olhos perdidos sussurrou lembranças, um nome Arthur. Na Casa Branca do fim da ladeira, a luz acendeu, o cuidador abriu a porta e puxou o homem para dentro. Aline só deixou um número rabiscado num recibo e foi embora repetindo: valeu a pena. Ao voltar, encontrou os sacos com suas coisas na calçada despejo. O gerente ligou demitida. Sem rumo, entrou numa mercearia 24 horas. O caixa Everton a acusou de furto até o dono Hélio resgatar as imagens e pedir desculpa. Amanheceu. Um sedã preto parou na porta. Carlos, motorista. O seu Arthur Leite pediu para te buscar. Ele quer agradecer. Aline entrou. Era bilionário. Ofereceu teto-trabalho e um propósito: criar a Fundação Luz do IP para dar chance a quem só precisa de uma mão estendida. Aline aceitou. Anos depois, liderando o projeto, sempre que alguém pergunta como começou, ela sorri. Com um ponto de ônibus, um homem perdido e uma escolha. Quando Aline acordou naquela manhã, ainda sentia o frio da noite anterior preso nos ossos, mas algo dentro dela estava diferente. Na frente da grande casa, o motorista abriu a porta do carro e um senhor de voz firme a recebeu com um sorriso calmo. Era ele, Arthur Leite, o homem que ela havia resgatado no ponto de ônibus. Eu devia agradecer pessoalmente, menina. Se não fosse você, eu talvez nem estivesse aqui. Aline tentou sorrir sem jeito. Estava com o mesmo casaco rasgado da noite passada, as mãos vermelhas de frio. Eu só fiz o que qualquer um faria, murmurou. Qualquer um não respondeu, Arthur. Muita gente passou por mim e fingiu que não viu. Ele a convidou para entrar. A casa era enorme, cheirava a café fresco e madeira antiga. Aline nunca tinha visto nada parecido. Sentou na ponta do sofá como quem teme sujar o que é limpo demais. Arthur serviu café e, enquanto o vapor subia, contou que morava ali sozinho desde que a esposa falecera. Tenho dinheiro, menina, mas não tenho companhia. Ontem, quando me vi perdido, percebi o quanto o mundo pode ser frio, disse com um olhar distante. Ela ouviu em silêncio. Estava emocionada, mas também preocupada, não tinha casa nem emprego. Quando contou isso, Arthur ficou pensativo. Então faz assim. Fica aqui um tempo. Tenho um quarto vazio e muitas coisas para colocar em ordem. Você me ajuda e eu te ajudo. Aline hesitou. Orgulho e necessidade lutavam dentro dela. No fim, venceu o cansaço. Tá bom. Mas só até eu me acertar, tá? Disse meio sem acreditar. Os dias seguintes pareciam sonho. Aline passou a cuidar da casa, ajudava Arthur com papéis antigos e o acompanhava em pequenas caminhadas pelo jardim. Ele, em troca, lhe ensinava sobre negócios, sobre gente e sobre o valor das segundas chances. Certa tarde, enquanto arrumavam uma pilha de documentos, Arthur olhou para ela e disse: Quero criar algo que dure. Um projeto para jovens como você que só precisam de uma oportunidade. A gente pode chamar de Fundação Luz do IP. Aline sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, alguém acreditava nela. Naquele mesmo dia, enquanto o sol descia por trás das árvores, ela pensou na vida que havia deixado para trás. O frio, o medo, as portas fechadas, e percebeu que talvez o destino tivesse aberto a única que realmente importava. Porque às vezes tudo o que uma vida precisa para mudar é um gesto simples de bondade. E a coragem de parar para enxergar o outro. Nos meses seguintes, a vida de Aline mudou como ela jamais imaginou. A casa de Arthur Leite
Deixou de ser apenas abrigo, virou lar. As manhãs tinham cheiro de café e conversa boa. As tardes, silêncio calmo e livros abertos sobre a mesa. Aline aprendia tudo o que podia. Arthur lhe mostrava como administrar, planejar, sonhar grande. O segredo, minha filha, dizia, ele ajeitando os óculos, não é ter dinheiro. É saber o que fazer com ele para mudar a vida de alguém. Foi assim que nasceu oficialmente a Fundação Luz do IP. Um projeto para jovens que, como Aline, carregavam talento e coragem, mas não tinham para onde correr. A notícia começou a se espalhar na cidade e logo os dois viraram assunto, primeiro por admiração, depois por desconfiança. Quem é essa menina que o bilionário levou para morar com ele, diziam nas redes. Deve ter algum interesse aí, comentavam outros. Aline tentava não ler, mas os comentários chegavam até ela. Um deles vinha de um rosto conhecido, Everton, o ex-caixa da mercearia. Ele postou um vídeo cheio de mentiras, dizendo que ela era uma manipuladora, uma ladra que enganava o idoso por dinheiro. O vídeo viralizou em poucas horas. Quando Aline viu, as mãos dela tremeram. Eu não aguento mais isso, seu Arthur. Tão me chamando de tudo, disse chorando. Arthur se aproximou e colocou a mão sobre a dela. Quem vive com verdade não precisa se esconder de mentira nenhuma. Mas a internet não perdoa o silêncio. Repórteres cercaram a casa, vizinhos cochichavam. Aline mal conseguia sair para comprar pão. Até que uma noite uma notificação mudou tudo. Hélio, o dono da mercearia, havia publicado o vídeo das câmeras de segurança, o mesmo que mostrava Everton roubando o caixa e acusando Aline. A verdade explodiu. A cidade se calou. As mensagens de ódio viraram pedidos de desculpa. Arthur sorriu orgulhoso. Eu te disse, minha menina. A verdade pode demorar, mas ela chega. Aline chorou de alívio. Não era só por ela. Era por todos os que já foram julgados sem chance de se explicar. Naquela noite, enquanto olhava o reflexo das luzes da cidade no portão branco da casa, ela entendeu que a Fundação Luz do IP não era mais apenas um projeto, era um propósito. Uma forma de provar que a bondade ainda tem voz, mesmo num mundo que grita mentira. Depois que a verdade veio à tona, a vida de Aline Costa e Arthur Leite parecia finalmente entrar em paz. A cidade que antes murmurava desconfiança, agora se orgulhava da Fundação Luz do IP. Jovens de bairros simples começaram a aparecer por lá todos os dias, buscando orientação, abrigo, uma nova chance. Aline se tornara o coração daquele lugar. Organizada, paciente e cheia de empatia, ela recebia cada pessoa como se visse nela o reflexo da garota que fora um dia sozinha, cansada e invisível. Arthur observava de longe, com um brilho terno nos olhos. Você transformou essa casa, menina. Antes era só parede. Agora é esperança, dizia ele. Mas o tempo implacável começou a pesar sobre Arthur. O andar ficou mais lento, as mãos tremiam, o corpo já pedia descanso. Mesmo assim, ele continuava orientando Aline, revisando papéis, sonhando com o futuro da fundação. Certa noite, enquanto o vento balançava as folhas do ipê do jardim, Arthur chamou Aline para conversar na varanda. Promete que vai continuar com tudo isso mesmo quando eu não estiver por aqui? Perguntou com um sorriso cansado. Aline franziu o senho, recusando-se a entender. O senhor vai estar aqui sim, seu Arthur. Vai ver cada novo projeto, cada menino que a gente ajudar. Ele riu de leve. Se eu não estiver aqui de corpo, estarei de alma. Isso eu garanto. 2 semanas depois, numa manhã de céu cinzento, Arthur partiu em silêncio, dormindo com o mesmo cachecol que Aline havia lhe emprestado no dia em que se conheceram. O luto foi profundo. A casa ficou vazia, o ar parecia mais frio. Aline chorou até o corpo não ter mais força. Mas no meio das lágrimas encontrou um envelope com o nome dela escrito à mão. Dentro uma carta. Minha querida Aline, se você está lendo isso é porque chegou a hora de eu descansar. Obrigado por ter me encontrado naquela noite. Você me devolveu a vida e me mostrou que ainda existe bondade nesse mundo. A fundação é sua agora. Cuide dela como cuidou de mim. Não se assuste com o tamanho da missão. Você nasceu para isso. Continue sendo luz. Com amor, Arthur. Aline apertou o papel contra o peito e chorou de novo. Mas dessa vez não de dor, era gratidão. Ele havia confiado nela até o último instante. Os dias seguintes foram de recomeço.
Ela assumiu a direção da Fundação Luz do IP oficialmente. Criou programas de bolsas de estudo, cursos e abriu um abrigo para jovens sem família. Todos os projetos levavam a marca daquilo que Arthur lhe ensinara. Gentileza não é fraqueza, é força. Anos depois, no 10º aniversário da Fundação Aline, subiu ao palco diante de centenas de pessoas. Na plateia, o velho IP florescia no jardim, e o vento parecia sussurrar o nome dele. Tudo começou com uma noite fria, um ponto de ônibus e uma escolha, disse ela sorrindo com os olhos marejados. Hoje, cada jovem que passa por aqui é a prova de que um gesto de bondade pode atravessar gerações. E quando o público aplaudiu de pé, Aline olhou para o céu e sussurrou baixinho. Eu cumpri, seu Arthur. A luz continua acesa. Os anos passaram e a Fundação Luz do IP cresceu muito além do que Aline e Arthur haviam sonhado. Agora eram 3 centros espalhados pelo estado, dezenas de jovens acolhidos, bolsas de estudo, cursos, e histórias que renasciam todos os dias. Mas mesmo com todo o sucesso, Aline nunca deixava de visitar o velho IP do jardim da primeira casa, o mesmo onde Arthur gostava de sentar ao entardecer. Ali, ela conversava com o vento como se ele ainda estivesse por perto. Tá vendo, seu Arthur? A gente conseguiu, dizia sorrindo sozinha. E tudo começou naquela noite gelada. Aline se tornara referência. Humilde, firme e generosa, falava em escolas, empresas e eventos contando sua história sem vaidade. Dizia que o que mudou a vida dela não foi a sorte, mas uma escolha a de parar e enxergar o outro. Mas nem tudo era tranquilidade. Em meio aos aplausos também vinham as cobranças. A fundação crescia rápido e a responsabilidade aumentava. Às vezes ela se via exausta, perdida em reuniões, planilhas e projetos. Numa dessas noites, sentada sozinha no escritório, olhou para uma foto antiga, ela e Arthur sorrindo na inauguração da sede. As lágrimas vieram sem pedir licença. Eu não sei se estou fazendo certo, sussurrou. O senhor confiou tanto em mim. No dia seguinte, Carlos, o antigo motorista de Arthur, agora seu braço direito, entrou na sala com um envelope. Chegou para você, Aline, sem remetente. Dentro havia uma pequena chave e um bilhete amarelado. Nem sempre o caminho certo é o mais rápido. Era a caligrafia de Arthur. A chave abria uma gaveta antiga do escritório. Lá dentro, ela encontrou anotações dele, planos, orçamentos e frases rabiscadas. Uma chamava a atenção: quando eu me for, ela vai precisar lembrar que é capaz. Aline sorriu entre as lágrimas. Era como se ele ainda estivesse ali guiando cada passo. Inspirada, decidiu criar algo novo, o programa Segunda Chance, voltado a jovens que saíam de abrigos ou do sistema socioeducativo. Gente que ninguém queria empregar. A gente vai abrir as portas para quem o mundo fechou, disse olhando para a equipe. O projeto deu certo. Em pouco tempo, várias vidas começaram a mudar. Meninos e meninas que voltaram a estudar, trabalhar, sonhar. Cada conquista deles reacendia em Aline o mesmo sentimento de quando subiu aquela ladeira carregando Arthur na bicicleta. Valeu a pena parar. No 10º aniversário da fundação, ela discursou em um auditório lotado. Na plateia, voluntários, ex-alunos, empresários e famílias inteiras. Eu aprendi que bondade não é caridade, disse com a voz firme. É coragem. Coragem de acreditar nas pessoas quando o resto do mundo já desistiu. Quando terminou, o público aplaudiu de pé. Aline olhou para cima e por um instante teve certeza de sentir o cheiro leve de café e o som suave daquela risada que tanto lhe fazia falta. O vento soprou balançando as flores do ipê no jardim lá fora. Ela fechou os olhos e sorriu. A luz está acesa, seu Arthur, e vai continuar. Porque a verdadeira herança que ele deixou não foi dinheiro nem prédios. Foi a certeza de que um gesto de bondade pode atravessar o tempo e iluminar o mundo inteiro. O tempo seguiu seu curso como o vento que passa leve, mas nunca deixa de mudar a paisagem. A Fundação Luz do IP já não era só um projeto, era um movimento. Aline agora era reconhecida em todo o país por seu trabalho, mas continuava a mesma garota simples, de antes falava olhando nos olhos, abraçava com firmeza
e ainda fazia questão de arrumar as cadeiras da sala antes das reuniões começarem. Mesmo com o sucesso, a saudade de Arthur Leite continuava presente. Às vezes, ao final do dia, Aline ainda se pegava conversando com ele em pensamento. "Tá vendo, seu Arthur? A gente foi longe, hein?", dizia, olhando para o céu. "Mas o coração ainda é o mesmo." Mas como a vida gosta de testar, até os corações mais fortes uma nova tempestade se aproximava. Um ex-funcionário descontente da fundação começou a espalhar boatos. Dizia que o projeto havia se tornado fachada para desvio de dinheiro que Aline vivia às custas das doações. Mentira pura, mas o suficiente para gerar desconfiança. Em pouco tempo, sites e programas de TV começaram a noticiar denúncias anônimas. Os comentários nas redes sociais voltaram a ferir como no passado. Sabia que era bom demais para ser verdade, essa moça enganou o país todo. Palavras que machucam mais que o frio de uma noite sem abrigo. Aline tentou se manter firme, mas por dentro sentia o mesmo nó de anos atrás. No entanto, agora, ela não estava sozinha. Carlos, que continuava ao seu lado. Testam. Helena, uma das jovens que havia sido acolhida pela fundação e hoje era coordenadora de projetos, se uniram a ela. "Aline, a gente não vai deixar isso destruir o que você construiu", disse Helena, segurando a mão dela. "O que nós construímos", corrigiu Aline com um sorriso cansado. "Isso aqui nunca foi sobre mim." Decidiram enfrentar tudo com transparência. Abriram as contas, mostraram relatórios, convidaram jornalistas para visitar os centros e conversar com as pessoas beneficiadas. Em poucos dias, a verdade começou a aparecer. O denunciante, movido por vingança, havia inventado tudo. Quando essa imprensa publicou as provas, a maré virou. A história de superação e honestidade de Aline emocionou o país novamente. Uma reportagem exibida em rede nacional mostrava ex-alunos da fundação chorando ao contar como a tia Aline mudou suas vidas. Durante a entrevista final, o repórter perguntou: "Depois de tantas injustiças, o que faz você continuar?" Aline pensou por um instante e respondeu com serenidade: "Porque a bondade precisa resistir. O mal faz barulho, mas o bem é teimoso. E enquanto tiver alguém disposto a parar para enxergar o outro, ainda tem esperança." No fim da matéria, uma cena simples, Aline debaixo do ipê florido, conversando com um grupo de jovens recém-chegados à fundação. O vento batia nas folhas amarelas e uma pétala caiu em seu ombro. Ela sorriu e sussurrou: "Eu sei, seu Arthur. A luz ainda está acesa." E naquele momento, com o pôr do sol tingindo o céu de dourado, dava para sentir que ela não falava sozinha. Porque certas presenças não precisam de corpo para continuar iluminando, bastam lembranças, amor e fé no que é bom. Os anos foram passando, e Aline Costa já não era mais aquela menina que pedalava pelas ruas frias de Campos do Cedro. Era agora uma mulher de voz serena, olhar firme e alma cheia de cicatrizes daquelas que doem, mas ensinam. A Fundação Luz do IP se tornara uma referência nacional, um espaço onde centenas de jovens encontravam rumo, fé e oportunidade. Mas Aline nunca deixou que o sucesso a afastasse do essencial. Continuava presente acompanhando cada história de perto. Gostava de chegar cedo, sentar no pátio com o café na mão e ouvir o barulho das risadas vindas das salas de aula. Era ali que ela se lembrava do porquê de tudo aquilo existir. "Todo mundo precisa de alguém que acredite", ela dizia aos novos voluntários. "Eu tive o meu alguém. E agora é a nossa vez de ser isso para quem chega." Numa tarde de outono, o vento trouxe um convite inesperado, uma cerimônia do governo estadual para homenagear líderes sociais. O nome de Aline estava entre os indicados. No começo ela riu achando exagero, mas Carlos insistiu. "Você merece, Aline. O que você construiu mudou vidas. O seu nome precisa ser ouvido por mais gente." Ela aceitou ir sem imaginar o quanto aquele dia ficaria marcado. No evento, diante de centenas de pessoas, recebeu o Prêmio Luz Cidadã. O auditório inteiro se levantou para aplaudir. Aline segurou o troféu com as mãos trêmulas, respirou fundo e falou ao microfone: "Esse prêmio não é só meu.
É de cada jovem que acreditou de novo, de cada pessoa que decidiu não virar o rosto diante da dor do outro. A verdadeira mudança não começa nos grandes discursos, começa nas pequenas escolhas. A plateia ficou em silêncio por um instante antes de aplaudir outra vez. Alguns choravam. Era impossível não se emocionar com aquela mulher simples falando com tanta verdade. Naquela noite, ao voltar para casa, Aline fez o que sempre fazia quando o coração transbordava. Foi até o jardim, acendeu as luzes e se sentou sob o ipê. O vento balançava as flores amarelas e ela sentiu o cheiro leve das pétalas no ar. "Tá vendo, seu Arthur?", murmurou. "A gente ainda tá iluminando o caminho de muita gente." De repente, uma jovem se aproximou. Era Lívia, uma das primeiras bolsistas da fundação, agora formada em psicologia. "Tia Aline, posso sentar com você?" "Claro, minha filha. Senta aqui. Senta aqui." Lívia olhou para o céu e sorriu. "Eu estava pensando, o senhor Arthur deve estar muito orgulhoso." Aline riu baixinho com os olhos marejados. Ele sempre dizia que a luz do ipê ia brilhar mesmo depois que ele se fosse. Acho que tinha razão. As duas ficaram em silêncio por um tempo, olhando as estrelas. Aline sabia que nada era eterno, nem as flores, nem as pessoas. Mas o que é feito com amor, isso fica. Na manhã seguinte, o sol nasceu dourando as pétalas caídas no chão. Crianças chegavam correndo para mais um dia de atividades na fundação e Aline as recebeu com o mesmo sorriso de sempre. Porque no fundo ela sabia a verdadeira riqueza que Arthur lhe deixou. Não foi a fortuna, foi o propósito. E enquanto houvesse alguém precisando de luz, a Fundação Luz do Ipê jamais deixaria de brilhar. Naquele fim de tarde dourado, Aline Costa caminhava sozinha pelo pátio da Fundação Luz do Ipê. As flores do ipê caíam sobre o chão, formando um tapete amarelo que parecia brilhar com o sol. Ao longe, jovens riam, estudavam, cantavam. Cada rosto ali carregava um pedaço da história que ela e Arthur Leite começaram anos atrás, uma história que nasceu de um simples gesto de compaixão. Ela se abaixou, pegou uma pétala e sorriu. Já não sentia o peso do passado, apenas gratidão. Lembrou-se da menina assustada que pedalava nas madrugadas frias e percebeu que, sem saber, aquela menina tinha mudado o destino de muita gente. Aline sabia que o tempo levaria rostos, nomes e memórias, mas algo sempre ficaria: a bondade que se planta nunca morre. Cresce em silêncio, floresce nos outros e volta pra gente em forma de luz. No alto da varanda, uma placa reluzia com os dizeres que Arthur havia deixado. A verdadeira riqueza está em quem decide parar para ajudar. E naquele instante, com o coração leve e os olhos marejados, Aline entendeu que o legado mais bonito que alguém pode deixar é fazer o bem mesmo quando ninguém está vendo. Um gesto simples pode acender caminhos inteiros. Às vezes, o que muda o mundo não é o poder, mas a coragem de estender a mão. E você o que faria no lugar dela? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Porque no fim das contas, o que realmente importa é o bem que a gente espalha.